Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Terçou no teu sol, é terça-feira, gente. Terça-feira vai ter Copa do Mundo, gente. E não tem o Brasil. Gente, a gente vai ficar martelando isso até o dia 18, quando for a final da Copa. Ah, teve semifinal, aí não teve o Brasil. Teve não sei o que, não teve o Brasil. É uma coisa aqui sensacional, né? A gente fica aí nessa pendenga, nessa celeuma toda, né? E assim, a seleção não é o famoso day after, né? O pessoal fala assim, que o Marquinhos ficou no Catar, o Neymar ficou no Catar, perder para esse povo. O pessoal pode ficar onde eles quiserem, né? Não tem essa. Mas o Tite, para quem não sabe, o Tite vai deixar a seleção brasileira, né? E aí eu vejo lá as especulações, né? Acho que eu não sei se eu fiz um comentário, e talvez seja um comentário, acho que talvez duro e realista. O futebol europeu está recebendo rios de dinheiro de tudo quanto é lado, inclusive de grupos aí de Oriente Médio, China, os caramba quatro, estão ganhando dinheiro a rodo e estão investindo. Então o futebol mais forte que tem hoje é na Europa, né? Só que aí tem um ponto, né? O Brasil, né, a América do Sul ainda está uma distância muito longe, muito significativa, né? Por quê? Porque falta investimento, falta organização, está havendo perda, né, de craques, inclusive já está praticamente certo que o craque, o menino, né, o Endrick, que é o jogador revelação espetacular do Palmeiras, já esteja praticamente certo que ele vai para o Real Madrid. Então são pontos aí que são muito lascados, né, em relação a isso, e às vezes eu acho que certamente vai ter clube brasileiro que vai vender para a Europa, ou vai entregar joias, grandes craques para a Europa por um pastel e um caldo de cana, né? Mas o ponto que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte: mal saiu aí a situação do Tite sair da seleção brasileira, deixar a seleção brasileira, e já começou a discussão sobre quem vai assumir a seleção. E o CBF está cogitando colocar um técnico estrangeiro, tá? Para assumir a seleção brasileira. Isso já acontece no feminino, né? A Pia Sundhage é a técnica da seleção feminina de futebol do Brasil, né? E estão pensando em colocar um técnico estrangeiro também para assumir a seleção. E aí é que vem a celeuma, vem a boleirada. Não, porque isso vai desprestigiar o técnico brasileiro. Gente, mercado para técnico brasileiro só é aqui no Brasil. No máximo no Oriente Médio ou na China. Fora desses mercados, técnico brasileiro não tem mercado. Até mesmo nos Estados Unidos não tem mercado. Aliás, tem até uma polêmica aí do técnico dos Estados Unidos, que ele falou assim que teve um jogador lá que se comportou muito mal, né, dentro e fora do campo, que cogitaram até expulsar ele da delegação e mandar ele de volta para casa. É uma coisa sensacional. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que o Brasil quer? Quer ser um país vitorioso? Ou quer continuar ainda nessas pataquadas aí que tá havendo? Qual a equipe... quais foram as equipes que mais foram vitoriosas no futebol brasileiro recentemente? A gente pode citar o Palmeiras,
que é do Abel Ferreira, que é comandada pelo Abel Ferreira, que é um técnico português. O Flamengo do Jorge Jesus foi um puta de um timaço. Ganhou tudo, foi um puta de um timaço. A gente pode citar também Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, que teve uma campanha redentora nesse último Brasileirão. O primeiro semestre, o primeiro turno foi um desastre, mas conseguiu fazer uma campanha de campeão no segundo turno e levou o Fortaleza para a Libertadores. Foi para a Libertadores? Acho que foi. Então você percebeu aí que boa parte do know-how está nos técnicos estrangeiros? É difícil admitir, mas o Brasil, a América do Sul, ela passa por uma crise técnica. E o Brasil principalmente, porque técnico argentino ainda tem mercado na Europa, nos Estados Unidos e tem mercado aqui. Tanto é que a Arábia Saudita ganhar da Argentina na primeira fase da seleção, na primeira fase da Copa, a principal clube da Arábia Saudita é comandado por um técnico argentino. Então, gente, eu acho que tá na hora da boleirada baixar a bola. A boleirada brasileira aí, ex-jogador de futebol, técnicos, é melhor baixar a bolinha, tá? Baixar a bolinha, porque o Brasil sim está tendo uma crise técnica. Eu acho que os novos técnicos brasileiros precisam fazer intercâmbio na Europa. Talvez o único que chegou a tal feito, mas que teve aí eu acho que sofreu uma espécie de boicote, sei lá que porcaria que tá dando, é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi estudar na Europa, foi estudar na Inglaterra, foi conhecer o futebol. É lógico que foi chamado para treinar o São Paulo muito precocemente, foi. Mas o resultado que ele teve depois do Fortaleza foi um puta no resultado. Então, e é um processo. E ele trouxe um profissionalismo muito grande para o Fortaleza, que está dando continuidade ao Vojvoda. Então você tem aí uma possibilidade de trazer know-how de fora. Então, já que não quer trazer um técnico estrangeiro, bota boa parte desses técnicos bons aí, de primeira prateleira, novos, a ficar no estrangeiro. Estão cogitando colocar o Diniz para ser o técnico da seleção brasileira, que é o desejo da boleirada. Só que ele acabou se queimando. O que eu recomendaria para ele? Vai lá estudar. Beleza, assuma a seleção brasileira, mas vai ficar um ano na Europa. Vai ficar um ano aprendendo coisa na Inglaterra, aprendendo coisa na Espanha, aprendendo coisa na Alemanha, aprendendo coisa na França, aprendendo. Para poder ter esse know-how e essa questão técnica. Porque eu vejo muita gente aqui dizendo assim, putz, a culpa foi do Tite. O Tite, sim, cometeu erros nesse último jogo contra a Croácia, inclusive. Mas você acha que é por culpa dele mesmo? Ou é por culpa de uma cultura que se tem de que o Brasil é um país imbatível? Por isso que quando eu vi, por exemplo, um comentário, por exemplo, o André Rizek, da Sport TV, ele fez um comentário dizendo assim, não, que o Brasil fez a pior campanha da Copa. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Vocês colocam o Brasil num pedestal que ele não está mais há muito tempo. Há muito tempo que o Brasil não está mais nesse pedestal. Não está mais na primeira prateleira do futebol mundial. A primeira prateleira do futebol mundial está quase todos os times europeus. Estão quase lá. Quase todos os países europeus estão na primeira prateleira.
O Brasil está numa segunda prateleira, quase caindo para a terceira. Porque não está tendo essa renovação de ideias. Não está havendo essa renovação de ideias. Mas podemos ter uma conclusão em relação ao Tite. O Tite pode não ter sido vitorioso, mas ele trouxe um modelo de gestão técnica que precisa ser visto com muito carinho em relação a comissões técnicas no Brasil. Principalmente porque boa parte desse know-how ele trouxe do Corinthians. Os caras queira que não, fica falando mal do Corinthians, mas o Corinthians trouxe um know-how muito importante. E foi quando ele caiu para a segunda divisão em 2008. Caiu, subiu, e com a ideia, com o pensamento, com o Ronaldo Fenômeno, trazendo algumas coisas, alguns conceitos que vieram da Europa, o Corinthians começou a ter um trabalho mais consistente, mesmo que agora esteja numa posição intermediária. Mas é muito por questão de material humano atual. E alguns erros de compras. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso hoje tá na hora do futebol brasileiro começar a calçar as sandálias da humildade. Tá na hora de começar a remar de novo. Só que nós temos hoje uma equipe que tem potencial e que, sim, é uma equipe que está com um processo de formação bastante consistente. Não vamos chegar a 2026 num cenário de terra arrasada. Tem muito do que aproveitar desse ano. Só que a gente precisa colocar um pessoal que tenha uma cabeça mais técnica, não muito achismo. A gente precisa ter, sim, profissionais de psicologia esportiva, porque se abater com tamanha intensidade após tomar um gol, como que aconteceu no final do segundo tempo da prorrogação, foi determinante para a derrota. Quando eu vi aquele gol tomando, eu falei assim, perdemos. E dito e feito. Então, essa é a lição que a gente precisa ter aí para o futuro e vamos ver como é que vai ser. Seguindo aqui a canção, ontem foi a diplomação, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, como diria o poeta Chico Buarque. E os discursos que tiveram foi um discurso, primeiro a questão da emoção do Lula emocionado, falando sobre algumas coisas, até chorou, né, durante o seu discurso, mas um ponto que me chamou a atenção, alguns pontos que me chamaram a atenção primeiro, a defesa da democracia por parte do discurso de Lula, né? Inclusive falando que a ameaça à democracia não é uma ameaça apenas do Brasil, é uma ameaça global. E a gente sabe muito bem que essa ameaça global é movida por dinheiro. Dinheiro é que move a maldade nesse mundo. E esses que são antidemocráticos, eles sabem que países fragilizados, sem força democrática, são países facilmente manipuláveis. São países que podem servir de quintal para rentabilizar sensivelmente os bolsos desses capitalistas sanguessugas, desses capitalistas parasitas que estão nesse planeta Terra. É muito complexo isso, mas eu tenho um ponto aqui que eu achei interessante. Tem muita gente que considerou o discurso do Alexandre de Moraes forte e diz assim, vai ter o peso da lei.
em cima desses caras que estão aí contra a Constituição. Até mesmo o pessoal estava falando assim, não, mas tá muito moroso, já podia ter botado aquele povo para correr faz tempo. Não. Eu ainda especulo que o checkmate está vindo, mas esse checkmate só vai acontecer depois que Bolsonaro sair da presidência, porque não vai ter o suporte político para ter alguém para ficar embaixo da asa. E a gente sabe que depois que o Bolsonaro sair, aí vai ter muita gente que vai mudar de lado, porque sabe que o lado para onde está pendendo a moeda não vai ser mais o lado dele. É lógico, querem ganhar dinheiro, vai querer continuar ganhando dinheiro, e é isso que importa para esses aí. Se vai ganhar dinheiro com o governo Lula, que seja. Se for para ganhar dinheiro com o Bolsonaro, que seja. Tem muita gente que vai pensar assim. E é isso, e aí esse discurso forte do Alexandre de Moraes em relação a esse movimento antidemocrático é um prenúncio do que pode estar por vir. Mas só que esse prenúncio, ele é complicado. Ele tem um precedente perigoso, porque vai envolver, inclusive, alas militares. Por que eles acham que estão... Por que eles queriam tanto escolher quem vai ser o ministro da Defesa? Alguém que tem trânsito com eles. E o governo Lula, esse governo de transição, acabou cedendo. Porque eles sabem muito bem que se eles não tiverem... que qualquer tentativa de golpe vai dar ruim. Porque o mundo está de olho no Brasil. E só não conseguiram levar adiante o golpe porque não tinham suporte nenhum. Graças ao governo Bolsonaro, o Brasil se tornou um pária internacional. E eles sabem que os diálogos vão voltar a ter com o Brasil se o Brasil não estiver mais sobre as mãos de Bolsonaro. E eles sabem que, pelo fato de terem apoiado esse governo, veladamente ou abertamente por meio de alguns de seus milicos, a gente teria aí a plena certeza de que esse golpe, esse modelo que eles querem impor, não iria para frente. Então, é o fato. Eles vão ter que ficar quietos, vão ter que colocar as barbas de molho. Eles vão tentar aguardar qualquer escorregada desse governo para poder voltarem à ativa. Mas eles sempre foram da reserva. Bem, gente, é terça-feira, né? Que legal, né? Terça-feira eu tava pensando aqui na vida, gente. Pensar na vida é uma coisa tão legal. Teve uma questão que foi levantado aqui, que eu vi no Twitter, de um influencer que eu sigo, né? E aí ele falando sobre uma coisa que ele levantou sobre a questão da solidão. Solidão. Porque aquela história, ele quer viver sozinho, quer ter sua vida independente, mas se sentiu muito sozinho quando os seus parentes não estiveram lá, não estavam presentes, só estava ele na casa dele, tem os parentes, tem os pais e tudo mais. Até porque a gente fala de solidão, de estar sozinho, com um ponto aqui que, como se fosse um poder, mas é que nem eu falei no episódio de ontem, poder tem responsabilidade. Quando você mora com alguém, essa responsabilidade é compartilhada, mas quando você está sozinho, tudo que acontecer ali é responsabilidade sua. É fato.
E aí tem essa questão do que nós temos um mundo, uma cultura extremamente individualista. Nós somos muito movidos a serem eu por eu mesmo, eu herói de mim mesmo. Só que é uma visão ufanista. É uma fantasia. É uma ilusão. Ser herói de si mesmo. Porque nós somos seres humanos e eu vou te falar uma coisa, você não conseguiria aguentar viver a vida toda sozinho em uma ilha, sem enlouquecer. Você não conseguiria. Porque o ser humano, ele tem a sua vida, tem a sua identidade, e isso só funciona quando essa identidade, essa personalidade é validada, é refletida no outro. Mas, o que isso tem a ver com solidão e com morar ou não sozinho? Porque a gente fala morar só como se fosse morar com a solidão. Mas na verdade, o que a gente poderia ser e viver é apenas uma vida independente. Uma vida em que eu possa ter um tempo para mim, um tempo para minha autonomia, um tempo para minha privacidade, um tempo que eu possa ficar sozinho. O que às vezes é diferente de você conviver com outras pessoas, porque você reduz até mesmo sensivelmente a sua privacidade. Eu, por exemplo, estou aqui nessa casa, eu tenho meus pais que moram em cima, mas esse cantinho aqui nesse determinado momento é meu. Mas tem momentos que a privacidade é interferida, a minha privacidade é interferida. E aí eu quero ter uma autonomia maior. E de certa forma, ainda tem um ponto aqui que é importante. Mesmo que você vai morar sozinho, você tem outras pessoas, você tem pessoas que você tem um convívio, você tem amigos, você tem colegas, você tem tico-tico no fubá, etc e tal. São pessoas que vão fazer parte das suas rotinas. Então, sozinho você não vai se sentir, não. A sensação de sentimento, ela é muito reflexo da individualidade. Porque essa individualidade, ela é feita justamente para poder tornar-nos mais fracos dentro de uma coletividade. Porque se nós não tivéssemos esse sentimento de individualismo, de cada um por si, Deus por todos, certamente um ajudaria o outro, nos tornaríamos mais unidos e a gente saberia quem é o verdadeiro filho da puta que está atrapalhando a nossa vida. E juntos poderíamos botar esse povo para correr. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. Acho que a gente precisa romper um pouco com esse paradigma de sermos nós heróis de nós mesmos. Às vezes é legal você ser o herói dos outros e às vezes ter outras pessoas que sejam os seus heróis do dia. Vamos começar a compartilhar os nossos heroísmos? É isso aí. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, até amanhã, quarta-feira, vai quartar no quartil com um finalista e um que vai disputar o terceiro lugar. Um que vai jogar no sábado, disputar o terceiro, e outro que vai jogar no domingo, disputar a grande final da Copa do Mundo no Catar. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Resso,
Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.